Olá, hoje é dia 24 de junho e o vídeo de hoje é uma reflexão sobre quem está ameaçando a nossa democracia. Esse é o canal do Dextravox e eu sou o César Ramos. Então eu perguntaria, quem é que não quer as reformas? Quem é que está contra o pacote anticrime? Quem é que vai à Rússia falar mal do Brasil? Quem vai a Cuba? Quem é que queima pneus e mata as pessoas roubando dinheiro até da merenda escolar? Quem é que fecha as instituições contra o povo? Essas pessoas é que têm que ser questionadas sobre a ameaça à democracia. E para entendermos isso que eu estou falando, nós vamos voltar lá para o Foro de São Paulo, o último encontro que foi realizado em Cuba, no mês de julho do ano passado, né, cuja agenda está focada naqueles sempre 3 pilares, agora 4, né, porque incluíram o Lula livre nos pilares básicos das reuniões do Foro de São Paulo. Então, na reunião daquele ano passado, eles discutiam as estratégias contra o conservadorismo, contra o capitalismo, e as estratégias básicas deles, que estavam acompanhadas pela dona Dilma Rousseff, dona Gleisi Hoffmann e outros petistas que estavam lá, o Lula livre, que era a pauta principal deles lá. E o foco das estratégias deles lá seria sempre a cultura, a área cultural do país, o gramscismo, o controle das mídias e a judicialização da política, né? Porque os comunistas preferem controlar ministros ou juízes do Supremo do que controlar um parlamento, uma Câmara e um Senado com 580 ou 600 parlamentares. E as Forças Armadas eles simplesmente ignoram, porque eles acham que as Forças Armadas são legalistas, elas obedecem a um comando, elas são controladas por uma ideologia, ou tem um comandante, como até o ano passado teve, um ministro que era comunista que controlava as Forças Armadas. E desde 2002 que era assim, né? Então, vamos começar pela cultura. Eles usam a cultura, através da Revolução Cultural gramscista, com hegemonia total sobre as escolas, universidades, aquela doutrinação socialista que eles fazem lá, ideologia de gênero, liberação de drogas, feminismo, liberdade sexual, combate às religiões, combate à família, enfim, essas pautas que a universidade está tomada, contaminada por essa doutrinação ideológica. E na imprensa, a imprensa escrita, falada, as mídias sociais, as TVs, os blogs, elas são, a maioria, aparelhadas, cooptadas ou compradas, e são controladas pela esquerda. Usam o politicamente correto em seus textos, em suas falas. A ameaça à censura nas redes é uma constante, porque o próprio STF controla, já controlou blogs, censurou, fechou revistas por causa de falar mal das instituições. Aqui no Brasil, o PSOL conseguiu aprovar aquela lei do marco regulatório, né? E agora, mais recentemente, veio o caso da guerra cibernética, aí, que um cyberterrorista, um comunista estrangeiro, invadiu um aplicativo aí, hackeou telefones dos juízes da Lava Jato, dos procuradores, um crime contra a segurança nacional, praticado com o mando e o controle de um presidiário lá de dentro de uma cela. Tem vídeos aí que demonstram isso. A justiça, então, seria o braço mais poderoso da judicialização da política, é o governo paralelo, que é uma ditadura do judiciário, na verdade, que é controlada com juízes garantistas que soltam bandidos, que concedem habeas corpus, que legislam sobre ideologia de gênero, transfobia, homofobia, racismo, aborto, desarmamento, liberação de drogas de pequena quantidade, e criam todos os obstáculos para o poder executivo, para os outros poderes, vedando, por exemplo, a condução coercitiva de um preso, de um bandido, não pode usar algema, proíbem o voto impresso dos eleitores, o cara não tem direito a fiscalizar a eleição, não permite extinção de partidos comunistas do Foro de São Paulo. Nós temos 37 partidos no Brasil, 7 deles são proibidos porque eles são comunistas do Foro de São Paulo. PT, PDT, PSL, PPS, PPL, que é o MR8, o PSB, e o PCdoB e o PCB, o Partido Comunista. O STF trabalha
bem dizer, só para os políticos de foro privilegiado. Né? Não julgo ninguém, os crimes prescrevem. Essa barbaridade que a gente está vendo todos os dias aí. E o que nós podemos fazer, cidadão? Parece que não há saída, né? Exceto o artigo 142 para colocar essa casa em ordem. Né? Mas o povo precisa pedir isso especificamente, senão ninguém vai mover uma palha. Não pelo presidente nosso, não, mas pelo povo, pelo nosso sagrado direito de ter uma arma, pela minha família, pelos 14 milhões de desempregados, né, e pelas reformas necessárias, senão o país quebra. A organização criminosa lá não deixa, eles travam tudo, né? Eles são contra a continuação da Lava Jato, que ainda não chegou no judiciário, não chegou nos bancos e não chegou ainda na imprensa, que é primordial. Quando chega lá, aí não fica pedra sobre pedra, mas eles não vão permitir isso. Por que vocês acham que a Folha de São Paulo e outros aí atacam tanto a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, atacam tanto o presidente? Porque eles têm medo que um dia venha 142 e feche essas instituições. Não é fechar as instituições, é tirar as laranjas podres de lá. A instituição é eterna, é permanente, não pode mexer. Mas tem gente que está travando tudo lá, está só atrapalhando. Na cultura, qual é o problema da cultura? Nós podemos fazer uma contra-revolução cultural, que já está sendo feita. É uma reação da sociedade, dos estudantes, que conhecendo o problema já vão eliminando as agendas esquerdistas. Não apoiam projetos culturais como, por exemplo, ninguém vai ver esse filme aí, ó, Marighella Vive. Isso é um absurdo, seria um patriotismo. Não aceitar a pedagogia do Paulo Freire, as nossas crianças não têm que aceitar a ideologia de gênero, não assistir novela da Globo. Nós temos ótimos canais aí, canais de YouTube, com cultura, com informação, temos mídias alternativas na internet, temos livros bons para ser lidos, e deixar essas coisas de lado. E as mídias, né, os jornais, os impressos, as revistas, nós temos centenas de canais de notícias aí, e até revistas eletrônicas que não são esquerdistas, não fazem fake news, e temos que rechaçar, temos que bloquear esses canais de YouTube que se valem das leis americanas para fechar os canais aqui. Aqui no Brasil vale as nossas leis brasileiras. Se eles fecharam um canal, tem que entrar na justiça. Lei americana não vale aqui. E a justiça do STF? Bom, precisamos reagir contra essa judicialização, exigir que o Congresso vote a CPI da Lava Toga, que faça impeachment desses ministros que agem contra a lei, contra a Constituição, a nossa Constituição, seja participando de julgamentos nos quais eles são impedidos, ou seja, rasgando a Constituição ou as leis, como eles fazem, porque legislar é função do Congresso, não é função do STF. Temos que exigir o cumprimento da lei de responsabilidade, aquela lei 1079 de 50, que está em vigor ainda. E fazer uma campanha pela extinção desses partidos ilegais que estão aí incomodando aí. Esses 37 partidos, 99% são de esquerda, e esses 7 partidos do Foro de São Paulo, os partidos da dona Dilma, da dona Gleisi, que vão para a Rússia, vão para Cuba, conspirar contra o Brasil. Então, o dia 30, nós temos que ir às ruas de novo, pela última vez, porque não adianta estar aí lá que nem papagaio repetindo sempre, anticrime, Lava Jato, Lava Toga, CPI, não sei o que, liberação das armas. Não adianta, isso aí a gente já pediu e eles não dão. Nós temos que ir lá para pedir, mas o povo precisa ir em massa lá, pedir que haja uma intervenção aí para as reformas, para limpar as instituições. Não é fechar a instituição, não. É limpar, tirar aqueles comunistas que estão lá sabotando o governo que foi eleito por nós. Então, pessoal, curta isso, se inscreva no meu canal, clicando nesse botãozinho vermelho abaixo. Vamos compartilhar isso, esse vídeo tem que chegar a todos os lugares. Quem está contra o Brasil... Quem são os fascistas? São aqueles que querem um Estado grande, inchado, cheio de gente, não querem privatizar nada, né? Quem é que quer a morte das pessoas aí? É quem queima pneu na rua, quem rouba a verba da saúde. Essa gente que são os inimigos da democracia. Não é o povo. Por favor, pessoal, curtam esse vídeo então.